Olá, boa noite. Vamos entrando aqui. Olá, boa noite. Vamos contactar agora a doutora André Oliano. Boa noite. Conseguem me ouvir? Boa noite, como estão? Tudo bem? Vamos entrando em contato aqui. Boa noite. Tudo bem? Consegue ouvir? Opa, tudo bem? A Francis, o André Guide, Guilherme Quant. Olha aí, ó, essa turma. Só gente boa. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um tema muito interessante para o Instituto Broquéis, que na verdade é uma palestra que poderia dizer que inicia as atividades do Instituto Broquéis. A nossa intenção com o Instituto é passar a formação humana, né, formação cultural integral aí, tanto para nós quanto para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Então, de modo algum, a gente tem pretensão de, de ensinar as demais pessoas, mas o Instituto nasceu do desejo de nós nos formarmos melhor, porque a gente percebe muito facilmente que hoje em dia nós temos uma formação técnica, uma formação que nos ensina a trabalhar, fazer algo, mas muitas vezes falha em termos de formação humana integral, como pensar bem, falar bem, escrever bem. Só um minuto que o Dr. André Oliano está me ligando. Alô, opa, oi André. Olá André. Ele está tendo boa noite. Boa noite, T5 Pires, Vilton. O André entrou agora. Olá André, consegue me ouvir? André? Alô? Olá, Demilson, ouço perfeitamente. Você me ouve? Ouço perfeitamente também. Que bom, André. Maravilha. Desculpe o atraso aí, Uma honra. meu fone deu problema aqui, mas tudo bem agora. Tran Tranquilo, meu amigo. Então, boa noite a todos que estão vendo esta live agora e depois vai ficar disponibilizada no YouTube. Espero que muitas pessoas possam ver, porque é um tema muito interessante. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de termos recebido aqui o Dr. André Oliano, nosso amigo, procurador da República aí. André, você está morando onde agora, meu amigo? Agora estou aqui no Paraná, no interior do Paraná. Interior do Paraná. Maravilha. André é daqui Recentemente, de... pode falar. Isso Pode que eu ia falar. falar. Não, manda você. Não, então, o André Oliano é daqui de Florianópolis, então é um manezinho da ilha que agora, por questão profissional, está viajando aí pelo Brasil. Já morou em algumas cidades, né, André? Exatamente. Então, o André Oliano é o procurador da República, ah, ele é pai de 5 filhos, casado, né? E, e é uma pessoa que já tem uma experiência em formação cultural, tem, pelo que eu sei, ele
tem muito interesse em estudar a formação clássica, em crescer não só profissionalmente, mas crescer como pessoa humana, uma formação integral, e quer passar isso para os filhos dele. E eu acredito que, assim como nós, ele tem esse desejo, esse sonho de que as pessoas se formem melhor. Então, isso que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, André, é que essa é a primeira live do Instituto Broquéis, que é um Uhum. instituto que surgiu de um grupo de amigos que tem interesse em literatura e formação integral, né, aqui, filosofia, história, literatura, temas que nos ajudam a crescer em virtudes, ser uma pessoa melhor, e, e por isso que a gente quis fazer esse convite para você aí que a gente sabe que já está trilhando essa caminhada. Perfeito. Então, maravilha, André. Você primeiro gostaria que você falasse alguma coisa do Instituto Politeia que você fundou também? Tá, perfeito. Então, como você bem mencionou, né, Ademilson, eu sou uma espécie de diletante aí, gosto dessa formação em humanidades, já há algum tempo me dedico a estudar isso, aí mais de uma década, né, de estudando por conta. E chegou um momento, como você falou, por profissão, né, eu sou jurista, eu trabalho no Ministério Público Federal, sou professor de Direito Constitucional aqui no Paraná, e já dei aula em graduação também. Estou fazendo agora o meu mestrado, também gosto dessa parte acadêmica, mas gosto muito também dessa parte mais humanista, das artes em geral, enfim. E essa parte de literatura me entusiasma bastante, né? E então, alguns anos atrás, como sempre gostei de estudar e gosto de escrever, gosto de trocar ideia, eu criei então o Instituto Politeia, né? A ideia é que ele seja um ambiente de troca de ideias. Hoje o mecanismo mais ativo dele é o blog. Ele é um blog parceiro da Gazeta do Povo, onde eu escrevo semanalmente sobre temas como política, direito, economia, debates de temas culturais também. Escrevi um artigo sobre a própria obra que a gente vai conversar hoje, né? E basicamente é isso. E essa questão, se eu já puder entrar um pouquinho na questão da literatura aqui, da obra, Ademilson, Sim, por favor. posso avançar? Sim, por Tá. favor, claro, pode avançar. Você vai me interrompendo aí, fazendo pergunta de acordo com o que você planejou, tá? Mas Ótimo. há alguns anos atrás eu vi um curso do professor Olavo de Carvalho que achei muito bom. Eu indico esse curso, que é Princípios e Métodos da Autoeducação, que me influenciou bastante aí mais ou menos na trajetória de estudos que eu imaginei, né? Então ele fala que é importante você fazer uma linha do tempo das obras, assim, estudar primeiro a história da literatura, digamos, você vai estudar literatura, estuda antes história da literatura, né? E daí eu estudei, peguei aquela obra, coleção, eu tenho aqui, né, em 10 volumes do Otto Maria Carpo, que é História da Literatura Ocidental, li ela, peguei assim as obras que eu gostaria de estudar, né, que eu acho que são importantes, e comecei a estudar. E ainda não saí da Idade Antiga desde então. Esse é o problema, né? Tem tanta coisa interessante que é difícil. Uma vida é muito pouco, né? Com E certeza. mas enfim, assim, comecei, fui nessa parte do Homero e o que me chamou muito a atenção, e é por isso que eu acho que ler essa questão da Guerra de Troia e Homero vale a pena, é que assim, o fenômeno da literatura em torno da Guerra de Troia é incrível. Por quê? Porque aconteceu lá atrás, isso há, vamos colocar aí, né, 2.500 anos atrás, ou 2.800 anos atrás, aconteceu algo parecido, vou fazer dadas as devidas proporções, né, mas é um fenômeno que eu acho semelhante a esse que a gente tem hoje com o Guerra nas Estrelas, por exemplo, em que Ah, sim. você teve uma trilogia inicial e aquela trilogia tem tantos personagens interessantes, tantos buracos no meio da história que não são bem explicados no filme interessantes, que alguém falou, ó, vamos começar a fazer um filme agora sobre esse ponto que está no meio entre o filme um e o filme 2, né? Vamos fazer um livro sobre o Sim. Obi-Wan, vamos fazer um livro sobre... Então, mais ou menos isso foi acontecendo com a Guerra de Troia, e daí você vê, é muito interessante. Então, o Homero, ele escreve a Ilíada e a Odisseia, depois a gente pode falar um pouquinho, mas nem se tem certeza
tem uma coisa chamada questão homérica, né? Uma discussão sobre quem Sim. escreveu, se foi só um cara, se foram vários caras e tal. Mas vamos pressupor aqui que foi o Homero, né? Que é uma pessoa só. Então o Homero escreveu a Guerra de a Ilíada e a Odisseia, e depois vários autores foram escrevendo dentro dos buracos da história. Então, eu tenho aqui, né? Deixa eu pegar aqui. A versão que eu li da Odisseia e da Ilíada é essa aqui, ó. Que é a que eu indico para quem quiser esse Assim. box bonito aqui. Esse meu aqui é da editora Nova Fronteira e a tradução é do Carlos Alberto Nunes. E essa tradução é bem interessante porque ela mantém o número de sílabas do verso grego. Ele traduziu para o português, Ótimo. mas então isso mantém a E musicalidade, entendeu? Pode falar. André, só para dizer, quem quiser mandar perguntas aí pelo chat, pode enviar. Nós temos vários amigos aí que participam do nosso grupo de literatura e qualquer pessoa que tenha interesse pode enviar a pergunta que, na medida do possível, a gente vai respondendo. A live tem 1 hora de duração. Se for necessário, a gente pode abrir uma nova live, conforme aí a disponibilidade também do Dr. André. Mas pode continuar, André. Então, só uma pergunta, então. É, Pode falar. essa questão homérica, como você comentou, Uhum. é uma dúvida, né? Eu até vi alguns comentários de professores universitários, pessoas que são especialistas, e eles acreditam que durante pelo menos uns 300, 400 anos houve a tradição oral, cantigas e poetas que diversos que falavam sobre essas aventuras, né, da Ilíada e Odisseia, a, pelo menos da Odisseia até o pessoal escreveu por volta de 800 do século oitavo antes de Cristo, não é isso? E a Perfeito, Ilíada exatamente. teria sido escrita um pouco antes, pelo que eu Uma tinha coisa que eu achei entendido, bem né? interessante Talvez. é isso mesmo. Então, esse livro aqui de história, ó, que eu acho que é o melhor livro de história do mundo antigo que eu já vi, que é esse aqui, não sei se está dando para ver aí, da Susan Weisbauer, The History of the Ancient World. Então ele mostra a Guerra de Troia, ela realmente existiu. É um fenômeno histórico. Claro que ele está romanceado, Interessante. né? Na história mesmo, os deuses entram na arena de luta e tal. Mas durante muitos anos, então, essa Guerra de Troia, ela foi sendo mitificada, né, romantizada, e foi sendo guardada por tradição oral, exatamente. A gente sabe disso até porque muitos versos repetem, que é um mecanismo típico de tradição oral, né? Porque para gravar tudo, então você tenta alguns versos são, vamos colocar assim, pré-moldados, né? Sim. E daí ela foi sendo guardada, exatamente. Então a André, gente não sabe. Pode falar. não, não quero te interromper, mas você viu também, eu ouvi um comentário histórico de que os romanos se orgulhavam de fazerem parte da descendência dos troianos. é, Então, eles, assim, Virgílio, né, que depois escreve Eneida, também muito baseado em Homero, então eles tinham esse Uhum. orgulho é, de fazer parte de uma linhagem, né, de guerreiros, de pessoas, de Isso. lendários e afim. Então, eu quero tocar nesse ponto. Só segura um pouquinho. Se eu esquecer, Sim, você me pergunta, tá? Depois a gente sim, vai ver sim, isso daí. Que eu acho que está dentro desse negócio de explorar os buracos da história, né? Então, mas é sim, exatamente isso que você falou. Basicamente, os romanos, assim, o grande povo, vamos colocar assim, a grande civilização, até mais ou menos o século terceiro ali antes de Cristo, eram os gregos. Quando Roma se expande e ela absorve o mundo grego, os romanos eles eram os bárbaros do mundo grego, entende? Então eles tinham uma sim. espécie de complexo, vamos colocar assim, né, de inferioridade. Então o Virgílio realmente ele pega a Guerra de Troia, que na história a Grécia venceu. Ele pega um dos personagens que sobrevive na Guerra de Troia, um troiano, que é o Enéas, e por isso que é Eneida, e escreve que esse troiano ele fugiu, sobreviveu, e depois ele fundou, ele, digamos assim, ele fundou a Itália, né? E depois o filho dele teria fundado Roma,
a linhagem dele teria fundado Roma. Então os romanos seriam descendentes de Troia e seria, digamos assim, de um certo modo, a vitória no final das contas, quem venceu foi Troia. Venceu por meio de Roma, porque Roma dominou a Grécia, né? Então foi meio que Sim, uma forma de você criar um passado mitificado, né? E ao mesmo tempo criar vamos colocar assim, esse orgulho nacional e vencer esse complexo que eles tinham, né? Então, é uma coisa perfeito. fantástica, assim. E a Enéida também, tem a Enéida aqui, peraí, que também é um livro maravilhoso, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dele. Mas se eu pudesse começar a entrar um pouquinho na história, o que você acha, Ademilson? Claro, por favor, vamos lá. Tá, porque eu vou tentar resumir bastante, tá? Mas eu acho que tem muita coisa interessante para falar, assim, dentro da própria narrativa. Uhum. Então, basicamente, assim, um primeiro erro que as pessoas podem ter. A Ilíada, tá? Para chegar na Odisseia, a gente tem que passar pela Ilíada. Porque o que é a Odisseia? A Odisseia é o retorno de um dos heróis, o Odisseu, que na tradução romana se chama Ulisses. Então, na Eneida, você vai ver eles falando de Ulisses, mas na Ilíada e na Odisseia eles chamam de Odisseu, que é a tradução grega. Então, é o retorno dele para casa depois da Guerra de Troia. Então, a gente tem que começar pela Ilíada, tá? Então, assim, a Ilíada, por que é Ilíada? Porque Ilion é sinônimo de Troia. Então, Ilíada é mais ou menos assim, as aventuras de Troia, né? Assim como Odisseia vai ser as aventuras de Odisseu. Então, eu não falo grego, não sei exatamente como é que é a construção, mas esse finalzinho aí, dentro do radical do nome, né, tem mais ou menos essa ideia. Então, assim, basicamente, a Ilíada, a obra, ela não conta toda a Guerra de Troia, tá? Ela começa no 9º ano da Guerra de Troia, ela dura poucos dias de narrativa e ela termina basicamente com a morte do principal general troiano, que é o Heitor, e a devolução do corpo dele para o pai dele, que é o Príamo. Então, assim, a Ilíada não é propriamente sobre a guerra, tá? A guerra é muito mais ampla. Eu vou falar aqui rapidamente como é que aconteceu, e daí que abre margem para você escrever muitas obras sobre aquilo, entendeu? Você pode escrever um livro sobre o primeiro ano, um livro sobre o segundo ano, né? Da Guerra Uhum. de Troia, tá? Mas, assim, o que que os autores vão chamar a atenção? Que a Ilíada, ela tem basicamente um fundo muito moral. Ela vai tratar não da guerra em si, mas de um fenômeno ético, assim, moral, que é a ira de Aquiles, como que ele fica excessivamente irado por uma espécie de vanglória e como que isso depois Uhum. prejudica ele próprio, tá? Vamos colocar Sim, assim, esse é o tema do livro. O tema do livro é a ira de Aquiles e como depois ele próprio é punido pela sua ira desmesurada, tá? Então assim, como é que chega na Guerra de Troia? E aí isso não está no livro, né? Então basicamente teve um casamento entre a Tétis, que era uma ninfa, e o sim. Peleu, que depois seriam os pais de Aquiles, tá? E nesse casamento eles acabam não convidando uma deusa, a deusa Eris, que era a deusa da discórdia. Então ela resolve Sim. semear a discórdia. E ela cria então um pomo, exatamente. Então ela cria um pomo, e nesse pomo ela escreve assim, para a mais bela. E esse pomo ele é resgatado por 3 deusas. A deusa, eu fiz aqui minhas anotações, que é muita coisa, né? A deusa Hera, É muita que é, coisa. Sim. é, que é a esposa de Júpiter, a Afrodite, que é a Uhum. deusa do amor, e a Minerva, que também é chamada de Atena, né? Que é a deusa da sabedoria e da guerra. E todas elas querem esse pomo, porque está escrito para a mais bela. E o Júpiter, né, vamos colocar o Zeus, ele não quer resolver essa contenda, porque depois pode sobrar para ele. Então ele chama o Paris, né, ou Alexandre também, o nome, para que ele resolva. O Paris, então, quem já viu o filme lembra do Paris, né? Ele que sequestra depois a Helena. Então ele dá o pomo, cada uma ofereceu um prêmio para ele votar nela. Então a Hera ofereceu todo o poder do mundo, a Atena ofereceu poder militar, se eu não me engano é isso,
E a Afrodite falou para ele que ele casaria com a mulher mais bela. E daí ele escolheu a Afrodite. E a Afrodite escolheu como mulher mais bela para ele casar a Helena. Só que tem um problema. A Sim, Helena já era casada, né? A já Helena era era casado. casada com o Menelau, que era o rei de Esparta. Ela própria era uma espartana que dizem que era de beleza assim monumental, né? E então o auxílio da Afrodite, o, o Paris vai até o Menelau, de algum modo, aí, até Esparta. Lá ele, de algum modo, seduz. A gente não sabe se ele seduziu, se a Afrodite encantou ela, isso não está muito claro. Mas o fato é que ele consegue fugir com a Helena. E por que isso causa uma, digamos assim, uma coisa tão desproporcional como toda a Grécia ir resgatar a Helena, né? Parece um pouco desproporcional. Porque Sim. a Helena, como ela era muito bonita, ela teve mais de 100 pretendentes, tá? Vários reis da Grécia. E o que acontece? O vencedor ali, o pretendente vencedor, ele tinha um risco. Porque quando ele vencesse, todos os outros 90 e tantos podiam tentar matar ele para ficar com a Helena, né? Então eles fizeram um Sim. pacto antes dela escolher. Olha, quem casar com a Helena, se qualquer outra pessoa tentar qualquer coisa para raptá-la, para tirá-la do marido que ela escolheu, todos os outros vão se unir para resgatá-la. Então, quando ela é capturada pelo Paris, ainda que ele não tivesse entre 100, vamos colocar essa cláusula do acordo, foi deflagrada. E então todos os principais generais e reis gregos tiveram que sair para resgatar a Helena. Então, nisso aí se forma o maior exército grego, né, de que se tinha notícia. Sim. Eles, então eles se dirigem até a cidade de Troia para saquear Troia e resgatar a Helena. E aqui no meio da história acontece uma das coisas. Então surge, digamos assim, mais tarde, né, uma primeira obra que tenta explorar um ponto inacabado da obra, do livro. Então aqui, ó, eu queria mostrar para vocês esses pontos que eu falei de explorar temas inacabados da Guerra de Troia, aconteceu principalmente na tragédia grega. A tragédia grega são basicamente, que sobrou pra gente, né? São 33 tragédias. Eu tenho aqui um livro, esse livro aqui é muito bacana, porque ele tem todas, né? Num único volume, que é o Great Books, Pô, aqui, o que volume legal. 4. Muito legal. Então tem, basicamente, quem escreveu foi Ésquilo, depois teve alguma coisa do Sófocles e do Eurípides. Depois teve mais um que alguns contam como tragédia grega também, que é o Aristófanes, mas a maioria não considera, porque ele já é mais comediante. Mas então isso aí quem escreveu foi o Eurípides, o que eu vou contar agora. Quando eles estavam indo para a Guerra de Troia, um pouco antes, algum soldado lá, não me recordo exatamente qual, da Grécia, havia matado lá um servo, algo desse tipo, sem sacrificar os deuses, e isso irritou a deusa Diana. Então, quando eles estavam se dirigindo a Troia, os ventos ficam contrários. E eles acabam Uhum. parando, né, eles param lá numa enseada e não conseguem mais sair de lá. Então você imagina, né, todo aquele exército, aqueles homens brutos, começa a escassear comida, então começa a ficar uma situação de estresse muito grande, né? E o Sim. Agamenon, que é o chefe, o líder, né, o principal o rei grego, ele tem que gerir aquilo ali e, e ele começa a ver que não está mais conseguindo, né, segurar ali a revolta da tropa. E então eles dizem lá que, se eu não me engano, é um desses tipo profetas lá deles, né, faz lá a leitura de que ele teria que agradar a deusa Diana para que ela deixasse que os navios seguissem até Troia. E para agradá-la, ele teria que sacrificar a própria filha, a Puxa. Ifigênia. Isso. Então o nome Hum. da obra é Ifigênia em Aulis. Aulis é o nome dessa praia aí em que eles ficaram trancados, né? E a Ifigênia, e daí o que acontece? Ele entra em contato, manda um mensageiro para a esposa dele, a Electra, e... Peraí só um pouquinho.
deixa eu ver aqui se é Electra mesmo a esposa dele. Não, perdão, Clitemnestra. Aqui tem vários nomes que vocês já podem pegar de dica para os filhos de vocês, né? Todos os nomes muito bonitos aí. Agamenon, Clitemnestra. Então ele chama a Clitemnestra, pede para ela trazer junto a Ifigênia, dizendo que ela vai se casar com Aquiles, que era um grande herói grego. Chega lá, ele vai sacrificar a filha, né, Ifigênia. E daí ele vai e sacrifica mesmo, assim, ele fica muito abatido, mas ele não vê outra saída e ele sacrifica. E isso vai dar toda uma... Vou aqui fazer um spoiler, tá? Mas o que acontece? A esposa dele ficou revoltada com ele. Quando ela volta para casa, ela arranja um amante, o Egisto, e eles planejam a morte do Agamenon. E quando o Agamenon volta da guerra, isso não aparece na Ilíada também, aparece daí numa obra do Ésquilo, que chama-se Oresteia. É uma trilogia. Quando ele volta, no primeiro dia já, a Clitemnestra mata ele junto com o Egisto. E daí isso tem outras repercussões aí que eu vou contar mais tarde. Mas enfim, teoricamente ele sacrifica a filha. Tem uma versão de uma outra obra, uma outra tragédia, que diz que na verdade no último momento a Diana pegou a Ifigênia e trocou ela por um servo lá, e ele estava com uma espécie de pano em cima, então ele matou o servo achando que era filha, né? E ela teria, na verdade, se tornado uma sacerdotisa da Diana. Mas o fato é, ele consegue sair dali, né? E eles vão até a guerra de Troia, então. Chegando lá, eles ficam lutando, dura ali 9 anos a tentativa de saque, com nítida, assim, a Grécia está muito melhor na guerra, né? Ela tinha mais poderio militar, mas não consegue saquear os muros de Troia. E fica naquilo ali, até que um dia eles, digamos assim, você tem que imaginar, né? Imagina, essas pessoas estão fora das suas casas, né? Em outro país. Então, ali, sei lá, quantos milhares de soldados viram uma cidade, né? E essa cidade precisa de mantimentos, precisa de uma série de coisas. E, basicamente, esses soldados não são necessariamente heróis patriotas, né? Então, há ali muitos... como é que a gente chama isso? O cara que vai para a guerra por dinheiro. Mercenários. Mercenários, perfeito. Então, o mercenário, naquela época, ele ia na guerra pelo quê? Pelo despojo, tá? Ele pegava a riqueza da cidade saqueada, ou pelos estupros também, tá? Então, assim, eles também pegavam mulheres. Então, num desses saques que eles fazem numa cidade próxima dali, eles pegam uma vítima, né? Eles chamam de escrava, é uma dessas mulheres que pegam para se tornar escrava dos guerreiros ali, enquanto eles estão sitiando a cidade, que é a Criseide. Porque ela é filha do sacerdote Crises. E então o Crises ele reza para Apolo, ele é um sacerdote de Apolo, para que ele mande uma praga contra os gregos até que eles devolvam a filha dele. E Apolo atende, né? E eles começam a perder, assim, vários começam a morrer, uma praga lá atinge o grupo. Então um sacerdote também, do lado grego, faz a leitura do que aconteceu. E diz, olha, tem que devolver a Criseide para a gente poder voltar a vencer a guerra, né? E o Aquiles é um dos que diz para o Agamenon, Agamenon, você tem que devolver ela, porque senão a gente vai ficar aqui sofrendo, né? Essa brutalidade aqui do Apolo. E daí o Agamenon se revolta contra o Aquiles e diz, tudo bem, então eu devolvo ela, mas eu vou pegar uma escrava sua, que é a Briseide. E o Aquiles estava apaixonado pela Briseide. Então, quando ele pega a Briseide, né, para ele, o Aquiles se revolta, se sente humilhado, fica tomado de ira, e daqui é o ponto, né? Então ele diz assim, olha, como você pegou minha escrava, eu não vou mais ajudar na guerra. E ele se retira da guerra. E o Aquiles era o mais potente general grego, né? O maior guerreiro, com certeza. Ele tinha aquele grupo dos Mirmidões, né? Isso mesmo, Eles, que era o eles fazendo principal batalhão. É como se fossem tipo os 300 de Esparta, né? São aqueles que valem por Exatamente, milhares. exatamente isso.
Então, até ele permite, né, que os demais guerreiros dele lutem, alguns deles, mas ele se retira e ele pede para a mãe dele, que é essa ninfa, é, que eu falei aqui o nome antes, deixa eu recuperar aqui o nome, é a Tétis, que ela peça aos Zeus que os gregos percam a guerra até que eles voltem, implorando para que ele retorne ao campo de batalha. E daí ela pede isso para os Zeus e os Zeus atendem. E então a Grécia começa a perder, que não tinha perdido nenhuma batalha, não tinha conseguido saquear Troia, mas não tinha perdido nenhuma batalha. E dela eles começam a perder várias batalhas. E vão perdendo batalhas, perdendo batalhas, perdendo batalhas. E os troianos chegam até próximo dos navios gregos, né? Até colocam fogo em alguns. E aqui está o ponto, né? Então chega uma hora que o Aquiles, ele sabia de uma profecia que ele tinha duas opções. Ou ele morreria jovem na guerra de Troia com muita glória, ou ele sobreviveria, poderia voltar para casa, viveria longos anos, mas sem glória, não ficaria famoso. Ele sabia disso, né? Sim. Então ele falou, além de tudo, então, eu já sei que se eu ficar nessa guerra eu vou morrer cedo, então eu volto para casa e pronto. E ele decidiu ficar em casa, Sim. tal. E os gregos vão lá, pedem para ele voltar para a guerra. O Agamenon diz que devolve a Briseide e dá mais uma riqueza enorme lá para ele. Ele diz que não vai voltar e ponto final. E quando os troianos chegam muito perto das naus e começam a colocar fogo, ele permite que o melhor amigo dele, que é agora me fugiu o nome aqui, é o Patroclo. O Pátroclo. Patroclo utilize a armadura dele para afugentar os troianos. E ele fala para o Sim. Patroclo, afugenta os troianos, mas não avance. E o Patroclo fica tomado sai, né, do barco e só a visão da armadura do Aquiles já amedronta os troianos. Amedinho. E só que ele não ouve ele não dá atenção a esse pedido, né? E ele parte para cima dos troianos. Então, ô Mariana, tudo bom? Mariana deu um tchauzinho aqui, entrou aqui na live agora. A E daí mana. exatamente. E daí o Patroclo parte para cima dos troianos e avança, e daí ele acaba sendo morto em batalha. E o Aquiles era muito amigo do Patroclo, amava o Patroclo. Então aqui está o ponto, né? A grande lição de moral da Ilíada é essa. O Aquiles ele acaba sofrendo a perda do amigo por ele ter sido excessivamente irado, né? Mesmo quando queriam desfazer a injustiça, devolver lá a namorada dele e indenizá-lo, né? Ele não aceitou. Sim. Então acabou perdendo o amigo e E sofrendo André, muito. Pode falar. André, eu gostaria de comentar e pedir também um comentário seu. É, ah, esses livros do Homero, a Ilíada e a Odisseia, eram tidos como a Bíblia para os gregos, né? Era mais do que só um livro de poesia, de de uma epopeia, como a Odisseia, mas encerrava muitas lições de moral, de essa questão de exemplos, né? É como hoje, assim como nós temos a tradição, né, na Igreja Uhum. Católica Apostólica Romana, que se tem o testemunho de pessoas, mártires, pessoas virtuosas, assim como tem também testemunho de pessoas que tiveram muitos vícios, problemas, e a gente aprende com os erros e acertos das pessoas. Também eles tinham algo parecido? Não, exatamente isso. Então, por exemplo, cada uma dessas ações do Aquiles ou de outro general, que era visto como virtuosa ou não, exagerada, viciada, ela está dentro da obra, digamos assim, dentro de um verso, né? Então esses versos eram memorizados como autênticas lições de moral mesmo, né? Elas encerravam uma espécie de código de conduta, né? Então, exatamente, todos os autores falam isso, né? Tá muito mais ali do que só a história. É o que você falou, é como se fosse um versículo bíblico mesmo. Então, sei lá, assim como você tem uma frase bíblica ali que não é só contando do que um determinado personagem bíblico fez ou não fez, mas aquilo encerra uma espécie de guia, né? A mesma coisa acontecia com as obras de Homero. Perfeito.
Ele fez, o Homero tá ligado à Arete, né? Digamos assim, o Código de Conduta Guerreira. E tem o Hesíodo, que é um outro autor mais ou menos contemporâneo, que escreveu Dias e Trabalhos, algo desse tipo. E eu tenho aqui também a obra, depois posso pegar ali, que ele escreveu mais, digamos assim, a obra dele também tinha esse caráter mais de ensino ético, e daí era mais para fins pastoris, né? Para quem vivia mais, digamos assim, no Hum. campo. Então você tinha Ah, basicamente essas legal. duas aretés, exatamente. Isso aí está muito bem explicado na obra Paideia, do Jäger, né? Tá aqui também. Ah, que legal. André, olha, a gente vai ter tema aí para chamar você outras vezes, porque Sim, tem tem muita bastante coisa. conteúdo, né? Como você falou, é Exatamente. difícil de você. Eu tenho essa coleção do Otto Maria Carpo, mas ainda não li nem o primeiro volume completamente ainda, por questão de Uhum. tempo, nem me apresentei, eu sou médico, trabalho bastante. É, isso não é desculpa, né? Mas a gente precisa priorizar. Estou aos pouquinhos, vou chegar a ler os 10 volumes da história Boa. da literatura ocidental. Uhum. Mas como você comentou, são muitas obras boas, né? Se a São gente, muitas. a gente, a gente até gostaria de fazer esse comentário, vou depois tentar deixar gravado, porque eu percebo isso em mim e nos amigos. A gente gasta tempo com série, com filmes, com tanto tempo assim que não é que seja uma coisa ruim, mas entre duas coisas boas, uma excelente, outra um pouco boa, pô, muito mais interessante ler essas obras às vezes, né? Aprender, porque quando se lê essas obras, não se aprende apenas uma história, um enredo, né? Se aprende muitas vezes noções de poesia, noções de mitologia. Esses mitos também encerram, como se falou, lições de moral, apresenta a natureza humana. A gente se conhece, né? Forma o imaginário, forma melhor o nosso imaginário. Então, digamos, é como se fosse uma formação integral ali. Ali você tem as experiências humanas, né? Não são coisas é, totalmente fúteis, né? Do tipo, a pessoa foi lá, comprou uma Coca-Cola, comeu uns chips e sei lá, e jogou bola. Tudo isso é muito bacana, é importante também, mas conta sobre ideais, sobre sonhos, né? Situações de vida e Sim. morte, o amor e ódio. Mas pode continuar, meu amigo. Não, não, é isso mesmo. Eu acho que a grandeza da obra é assim, é incrível. Eu fiquei muito impressionado quando comecei. E outra coisa que eu acho que se você começa a pegar todo esse fio, que eu vou tentar passar aqui rapidamente, vou tentar acelerar aqui, né, a parte para a gente entrar na Odisseia e outras questões. Mas o que acontece? Você também vê um pouco como a própria cultura ocidental ela é uma criação coletiva. Então, toda a cultura ocidental, artística, literária, musical, ela é uma criação coletiva, né? Então, e como é interessante você se inserir nesse debate, né? Que tem aí 2.800 anos, então é muito legal. Então eu fiquei muito encantado. Então, só Ô, continuando André, aqui, só Ademilson, pode falar, isso pode falar. pode continuar. Eu só depois, para a gente não esquecer de responder duas perguntas até o final. Depois o pessoal, alguns amigos estão me perguntando no privado como você conta essa história para os seus filhos, que é, que várias pessoas têm filhos nessa idade pré-escolar e escolar e gostariam de ter Cara, um aqui a gente, se modelo. você perguntar pro meu filho, tá, de 7 anos, o Matheus, ele vai contar melhor do que eu, cara, porque a gente comprou aqui uma versão infantil. A gente comprou uma versão infantil e ele leu tudo e escreveu, assim, meio que escreveu em trechos, assim. Não vou dizer que ele resumiu, tá? Não é nenhum gênio infantil, vamos colocar assim. Mas escreveu, assim, uns trechinhos, os principais personagens. E depois a gente comprou um livro sobre mitologia grega, que daí ele acabou revendo vários personagens. Então a gente fez assim, digamos assim, a gente para contar essas obras, a gente gosta, né, de inseri-los aí também nessa cultura ocidental, mas tem que ser de modo infantil. Eu não contei assim com as minhas palavras. A gente comprou um livro, depois eu posso pegar aqui a versão, né?
uma versão infantil da obra da Ilíada, da Odisseia, da Eneida e um livro de mitologia. O Matheus já leu todos, assim, ele sabe a história, ele fala do Aquiles e tal, bem interessante. Então, qual que é a nossa ideia? Primeiro lê a versão infantil e daqui a 4 anos ele lê uma já mais sofisticada e depois, mais tarde, vamos colocar assim, no nosso terceiro ciclo que a gente planejou para eles, daí lê a obra mesmo, que é bem pesada, né, a Sim, poesia. sim, com certeza. Então, assim, continuando aqui na Ótimo. guerra, o que Continua. acontece? O que é muito bonito daí? O Aquiles, então, ele volta para a guerra, né, de Troia, ele vai... ele volta para a guerra de Troia, ele chama o Heitor, que tinha matado o Pátroclo, para fazer um duelo com ele. A Mariana falou aqui que ela vai ler a versão infantil. Boa, Mariana. Todos nós. E daí então ele mata o Heitor, né, apesar de ser um guerreiro muito valoroso. E aqui aparece o Heitor muito humanizado. A esposa chora quando ele está indo embora, mostra que ele é um pai amoroso, né, ele se despede dos filhos, etc. E, e daí o Heitor duela, morre, perde pro Aquiles. E o Aquiles pega o corpo dele, porque a maior desonra na época era não ser enterrado. Então, para não permitir as honras de enterro ali, né, as exéquias, ele pega o corpo. E então o rei Príamo, que era o filho predileto dele, né, o Heitor, ele vai até escondido, no livro ele vai auxiliado por um deus, né? Por isso que ele consegue, se eu não me engano, o Hermes, por isso que ele consegue atravessar o campo troiano e entrar na tenda do Aquiles. E pede de volta o corpo do Heitor. E daí eles têm um diálogo, e assim no livro, e eu acho que aqui o filme, quem já viu o filme foi muito feliz, eu acho que consegue passar bem essa beleza. Eles têm um diálogo sereno, em que o Aquiles aceita devolver o corpo, então assim, aquela ira, ela é anulada agora pela, digamos assim, misericórdia do Aquiles, né? E a Ilíada que começou cheia de ira e guerra, ela termina de modo bem sereno nesse encontro dos dois. Interessante. E você Então, diz qual filme? O filme Aquiles ou a Odisseia? Qual dos Troia, filmes? Troia, Troia. O nome é Troia. Troia, Eu acho que é Troia. Troia. Que Troia, que tem fala sobre o o Aquiles. Eu lembro desse filme. isso, que tem aquele ator famoso que as mulheres acham bonitão, como é que é o Brad Pitt? Brad Brad Pitt, Pitt? Brad Pitt. Isso mesmo. O Brad Sim, Pitt. eu vi, muito bom esse filme. Para Isso, quem gosta de mitologia, isso. ação, é legal. Ali eles tiram todo o fenômeno religioso, isso é bem claro. No livro tem Sim. muito mais, né? Sacrifício aos deuses e tal. Então o que acontece? Daí, uma vez encerrada a Guerra de Troia, se abre toda toda uma possibilidade de outras histórias, porque você pode contar como é que como é que os personagens voltaram para casa, né? E então o próprio Homero, ele escreve a Odisseia, que é o retorno do herói Odisseu. E daí a Ô, Odisseia já é André, um... só Pode falar. não quero te interromper, mas só para a gente entender. Então, é, você comentou que a Ilíada, então, são poucos dias, se eu não me engano, acho que 50, 51 dias, Isso, da guerra, então, de Troia, que durou 10 anos. A Ilíada isso, conta só 50, 51 dias do nono ano, isso. e daí ela termina com a vitória de Aquiles sobre o Heitor, Isso. E o como é que retorno do acabou a guerra corpo. agora, né? Como é que acabou a guerra? Agora fica a dúvida. Então, por exemplo, o cavalo de Troia não aparece no livro Ilíada, tá? A gente só vai saber dele depois. Então, assim, depois, como é que acabou a guerra? Então, assim, não aparece no livro. A gente sabe que continuou a luta, mesmo com a morte do Heitor, Troia conseguiu permanecer resistindo, e os gregos já estavam assim ficando abatidos, né? Então eles fazem um plano. Eles fingem que foram embora, deixam esse cavalo de Troia, os principais soldados se escondem nele, e eles deixam também um guerreiro grego lá perdido. E eles se escondem, né? Pegam as naves e se escondem numa outra enseada ali perto, uma baía, sei lá. Então, quando os troianos veem que os soldados gregos foram embora, eles fazem festas, né, festejos,
e saem pela primeira vez depois de anos dos muros, já fazem uma festa ao ar livre. E daí, quando eles veem o cavalo, eles ficam em dúvida: o que a gente faz agora com esse cavalo aqui? E, e daí o conte, era um sacerdote, diz que eles têm que tocar o fogo no cavalo. Outros dizem que eles têm que levar o cavalo para dentro dos muros. E daí esse guerreiro grego que ali, ele é preso pelos soldados troianos, e os troianos dizem para ele: ó, a gente deixa você sobreviver se você contar o que é esse cavalo. E daí ele já, de caso pensado, fala: ó, esse cavalo é o seguinte: os gregos descobriram que se os troianos, esse cavalo é um cavalo dedicado aos deuses, e se os troianos colocarem ele para dentro do muro, eles não só vão vencer a guerra, como eles vão conseguir dominar a Grécia. Vão dominar os gregos na terra deles. E daí eles colocam o cavalo para dentro, e daí à noite, né, os guerreiros, eles saem do cavalo. Tem algumas coisas aí, sei lá, o conte ele é atacado pelos deuses e tal, tem uma estátua bem famosa disso. E o que faz eles acreditarem, né, que o Laocoonte estava errado, que era para colocar o cavalo para dentro mesmo. E de noite eles saem do cavalo e fazem o saque, né, e matam o Paris e o Príamo também na mesma noite. E aqui é interessante, a Helena ajuda nesse saque. Ela faz uns sinais para eles à noite de que os guardas que a cidade já foi dormir. Então tinha lá umas festas noturnas em que ela faz um sinal com as tochas, umas danças com as tochas. E por isso que depois ela até se resgata, né, o casamento com Menelau. E na Odisseia eles já aparecem juntos de novo. E daí que é interessante, né? Depois o Eurípides escreve como é que foi no momento em que eles saquearam Troia. E daí mostra, né, que o Menelau entrou raivoso, e ele entrou lá na sala das mulheres, e nesse momento a Helena fica despida, né? E daí ele já perdoa ela imediatamente, né? Porque era uma mulher de beleza deslumbrante. Mas enfim, ela Sim. ajudou, né? Ela ajudou no saque. Então isso aí deixa um pouco assim, se ela realmente não foi enfeitiçada pela Afrodite, né, para aceitar ir para Troia, etc. Mas enfim, se abre aí daí depois a questão do retorno dos heróis, e acho que não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, Ademilson, vamos ter que fazer uma segunda. Sim, Então, Guide, podemos fazer. o Guide perguntou se a Helena não quis fugir. Tem essa dúvida, Guide, tá? Não fica muito claro. A versão dela é de que ela foi enfeitiçada. Ela fala isso várias vezes na Odisseia, tá? Mas fica essa dúvida, né? Se ela inventou essa versão depois, tá? Mas o fato é que ela ajuda, ou se ela foi com Paris porque quis, depois se arrependeu, né? Tem uma outra obra, que é, se eu não me engano, As Troianas, que se chama, é do Eurípides também, se eu não estiver equivocado, que ela mostra como é que era a vida da Helena dentro de Troia, como ela era odiada pelas mulheres, como a sogra, Écuba, odiava ela, porque ela que tinha trazido a guerra, entendeu? E principalmente depois da Sim. morte do Heitor, né? Ela foi a culpada da morte do Heitor. Então, aparece tudo isso ali nessas outras obras que vão tentando preencher os vazios ali, né? Como E você uma... comentou, para a gente entender, fazendo uma analogia que é imperfeita, mas para a gente entender, é como hoje em dia a gente tem a saga do Star Wars. Você Uhum, comentou que eles contam episódios da guerra, o Império contra-ataca e assim vai, né? Ah, três episódios, depois mais três, e ainda cria um universo paralelo. Agora tem uhum, aquela série Mandalorian, que faz uhum, bastante sucesso lá nos Estados Unidos também, pela uhum. Disney. Então, é todo um universo com uma narrativa um tanto épica, né? E se a gente perceber, pelo menos o que eu li, até o Otto Maria Carpo comenta que o Homero é o maior dos poetas, né? Uhum. Sendo ele uma pessoa ou não, que alguns dizem que era um conjunto de escritores, mas ninguém atingiu esse patamar de Homero, né? Tem muitos grandes poetas depois dele, mas depois de Homero, houve várias obras que se inspiraram nele, né? Com temas diferentes, mas com esse viés épico de epopeia que chama tanta atenção, né, da gente em várias épocas. Se me permite, ô Ademilson,
Algumas obras que eu chamaria atenção que imitam o Homero claramente, né? A própria Eneida depois, então foi um modelo para um romano, com aquele complexo de inferioridade, né? Tentando escrever. E depois temos uma obra em português também que, de algum modo, está inserida nessa tradição épica, que é a... Oh, me fugiu aqui o nome. Os Lusíadas. Os Lusíadas, que está Os aqui atrás Lusíadas. também. Tem outras ainda medievais, tá? Como tem o Jerusalém Liberada, que é uma obra que tenta entrar nesse viés mais épico. Eu acho que são essas as mais importantes. Agora, se me permite uma questão de opinião pessoal, assim, a obra do Sim, Homero é maravilhosa, tá? Assim, ela não é... Eu tinha preconceito contra a poesia, acho chato o verso, confesso, tá? Eu fui ler obrigado, mas adorei o livro, principalmente a Odisseia. A Odisseia é um livro delicioso, assim, não é aquela poesia moderna, abstrata, entende? O cara conta uma história, você consegue entender o que está acontecendo na narrativa em verso. E se você ler esse aqui, né, daí um amigo meu que é professor universitário, Fausto Zamboni, ele me deu a dica, André, você tem que ler assim, ó, como se fosse uma valsa. Tan, 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 tan. E você lê assim, aquilo é um fenômeno musical, assim, cria uma ordem na alma, sabe? Você fica meia hora lendo a impressionante. Ilíada, a Odisseia, aquilo assim, impacta no teu humor, entendeu? Durante o dia, assim, é um fenômeno incrível. E Impressionante. assim, falando da Odisseia, né, que não vai dar tempo de eu descrever toda a obra aqui hoje, acho que a gente pode até abrir para pergunta e já marcar uma próxima live, Sim, podemos, podemos. mas a Odisseia é ainda mais agradável que a Ilíada. A Odisseia é um livro que todo mundo tem que ler, assim, você vai gostar da obra, tá? E ela tem trechos belíssimos, assim. E a Odisseia, ela já não é um épico, ela é um romance, tá? Um Ela romance. conta a história. O que é um romance? O romance eu descobri e me ajudou muito a ler romances. Esse livro aqui, ó, vou indicar também, ó. The Well-Educated Mind, da Susan Weisbauer também, a mesma autora daquele livro de história, em que ela diz o seguinte: quando você vai ler um romance, você tem que ver quem é o personagem principal. O romance está sempre ligado a um personagem, e ver como que ele era no início e como que ele ficou no final. Qual é a mudança dele? Então eu dou o exemplo, por exemplo, do Hobbit, né? Não sei quem já leu o Hobbit, do Tolkien. O Hobbit, muita gente pode ter a impressão que o Hobbit está tratando de aventuras. Não é. A aventura é o contexto. O Hobbit Ah, fala sim. do fenômeno interior do próprio Bilbo, como ele desenvolveu a virtude da coragem. As aventuras Olha é que o interessante. contexto por meio do qual ele se transformou. Então o Ah, romance fala dessa transformação interior do personagem. E na Odisseia, que a interessante. transformação do Odisseu é incrível. Ele começa o livro de forma... Ele é um soberbo... Assim, o livro começa de trás para frente. Ele já tem esse fenômeno que é muito interessante, né? Ele começa do final e depois ele vai contando como que ele chegou até aquele momento. Eu Parece bem adoro isso. moderno isso, né? Exatamente, exatamente. Eu tive a mesma impressão. É um flashback. O livro se passa em flashbacks. Um flashback. Isso. E então, assim, ele começa o livro se ajoelhando diante de uma senhora que se chama Arete. Arete em grego é virtude. Então ele está se ajoelhando Ah, diante da virtude. E quando volta no flashback, a primeira cena é ele super soberbo, enfrentando lá o Polifemo, que é um ciclope, né? E dizendo: Polifemo, se algum dia alguém te perguntar, diga que fui eu que ferrei com você, né? Foi o Odisseu, dominador de cidades, e nem o próprio Poseidon, que é um deus, né? Poderia te salvar, te proteger dessa vez, ou te curar. Então ele está enfrentando os próprios deuses, né? E por isso ele é punido e fica vagando pelos mares durante muito tempo. E depois depois de tanto sofrer, ao final, né, da trajetória dele, ele se apresenta como um sujeito humilde e tal. sim. E assim, a Odisseia, o arquétipo da Odisseia está presente inclusive em desenhos da Disney, mas vou deixar isso para nossa segunda live, tá? Para deixar vocês curiosos. Tem um desenho da Disney que tem o Sim. arquétipo nítido da Odisseia, tá? Que é o afastamento digamos, do rei de uma cidade, ele fica fora, a cidade é saqueada por pretendentes da esposa,
e quando ele volta ele restabelece a ordem, né? Não sei se conseguem adivinhar qual é o desenho, mas o arquétipo está nítido ali. E basicamente é isso. Eu gostaria, não sei, Ademir, eu gostaria de te ouvir também e também de responder as perguntas que você mencionou. Não sei se já respondemos. Você falou que tinha duas aí. Claro, por gentileza. A gente poderia primeiro só concluir a pergunta do André Guide. Ele questiona qual que é a obra, essa obra infantil que apresenta os livros clássicos aí de Homero. Ah, cara, eu assim, agora eu teria que sair e ir lá, eu não lembro exatamente. O André Guide, depois eu publico vou publicar aqui um post no Instituto Politeia aqui, tá? No perfil do Instituto Politeia aqui no Instagram. Eu publico aqui depois a dica dessa obra, tá? Pode deixar. Perfeito. E também o Guilherme Quanti, nosso amigo aí, Ah, o Guilherme, né? ele, vamos ver o que que ele perguntou aqui. Opa, só um minutinho. Você consegue ler aí? Deixa eu ver aqui. Oh, oh, perdão. Eu não mexo muito bem aqui, não. Vamos ver aqui. Guilherme Quanti. Ô, Guilherme, pergunta de novo aí, se você estiver aí. Não Aqui, é o Guilherme. Boa noite. Para depois, eu gostaria de saber por que o Dr. André resolveu criar um instituto com um blog próprio em vez de, por exemplo, apenas escrever em nome dele mesmo. Ah, Guilherme, basicamente, essa aí é simples. Basicamente porque mais pessoas escrevem também, tá? Então eu não sou o único que escreve no blog, tá? Então, basicamente por isso. Eu preferi Opa, criar um blog com outro nome, né? Depois um dia eu posso explicar aqui o sentido do nome, né? Politeia, basicamente é como Aristóteles chamava um regime equilibrado democrático, né? Que depois foi traduzido por república pelo Cícero. Mas a resposta basicamente é essa, tá? Eu queria que o Instituto Politeia fosse uma obra coletiva, né? Tá? Então é isso excelente. aí. Mais alguma dúvida, Aqui Denilson? pela, então, a gente tem 2 minutos e meio, se for, porque se a gente não for abrir uma nova live. Eu gostaria de saber com vocês, Não, eu acho que vamos deixar para um outro dia, pode ser? Para a gente deixar. para um Hoje outro falamos da dia, Ilíada. perfeito. Quem quiser manda perguntas, pode mandar, né, no pessoal para nós dois, aí a gente vai respondendo pelos stories e tal. E então já vou me despedindo aqui e, e deixo assim, vai ter muita coisa para falar na próxima live, tá? A gente vai ter a Odisseia, a Eneida, como é que elas se inserem, e a Oresteia, que é uma trilogia espetacular que fala um pouco do surgimento do direito, o Estado de Direito. Então tem muita coisa bacana, né? E basicamente é isso. Eu agradeço o convite, tá, Demilson? Foi um prazer enorme. E vamos combinar uma. Você falou pouco, próxima vez quero que você fale mais. E foi um prazer aí. E vamos marcar a próxima para a gente falar daí dessas outras obras que saem, né, nascem da obra de Homero. Perfeito. Obrigado, André, mais uma vez, pela participação aí brilhante com a gente. Foi muito bom mesmo. Eu já conheço você de outros carnavais, como dizem, então já sei que você é muito bem preparado, estudioso, nosso amigo aí. Então, eu não quero furtar a oportunidade dos outros ouvir a você, né, que leu a obra completa. Eu nunca li as obras completas. A verdade é que eu já li esse primeiro volume do Otto Maria Carpo e estou lendo aos poucos a Odisseia, né, o livro, mas ainda não concluí de início a fim. Mas então é isso, vai acabar aqui a nossa live. O Tchau, livro, tchau. achou? Ó, leia. Não, não, não. Leia nessa versão aqui, ó, tá? Essa é a minha principal dica. Do Do Carlos Boa, Alberto Nunes. Tá bom? Carlos Alberto Nunes. Tá bom, meu amigo? Mais Um uma vez, abraço, hein? obrigado aí e a Tchau, gente tchau a se vê em todos. breve. Valeu, um Tchau, tchau. abração. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Salva aí, tá? Salva aí salva a live aí pra depois a gente compartilhar.